Estamos de volta com Tribuna Livre, aqui na TV Horizonte, no YouTube da TV Horizonte, no YouTube da Rádio América, no nosso aplicativo Vox App, além disso aí na sua Rádio América e na TV Horizonte. Exatamente. E vamos ao nosso tema do dia, Adriana, que hoje é muito importante. Pois é, você reparou aí no seu dia a dia que parece que está tudo cada dia mais caro, né? Cada vez mais caro. Se você vai no supermercado, se você vai até a padaria, você precisa pensar bem, né? Bem direitinho, você vai com uma listinha, pensando no que você vai comprar para não se assustar com a conta quando você chega lá no caixa, né? Os carrinhos de compra estão cada vez mais vazios, né, Léo? Exatamente. Uma pesquisa, Adriana, feita pelo Serasa Experian, mostra que o principal gasto dos brasileiros é com alimentação. Depois aparecem despesas como luz, água e gás, por exemplo, viu? Isso mostra que a maior parte da renda do trabalhador vai para despesas fixas. Só que tem gente que não tem dado conta nem disso. Tá complicado, viu, gente? E o mês tá maior do que o salário. Pois é, hoje a gente vai entender esse cenário, né? Tentar encontrar alternativas que possam te ajudar de alguma forma a economizar em casa ou pelo menos ter mais controle, né, do seu orçamento. Mas pode ficar tranquilo, tá? A gente vai fazer tudo isso numa linguagem bem objetiva, numa linguagem bem acessível. Nada de economês por aqui, porque aqui a gente está com o economista, também ele que é do Conselho Regional de Economia, Gelton Pinto Coelho, porque com você, Gelton, a gente já se conhece há um tempo, eu sei que você descomplica tudo. É isso aí. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui, viu? Prazer enorme, casa nova, linda, muito bem localizada. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Que bom, doutor. Gelton, queria saber uma coisa. Por que parece que o mês está maior do que o salário da gente? Por que está tão difícil hoje a gente chegar no dia 25, igual é hoje, ter ainda uma parte do salário em conta? Pois é, na verdade, tem muitas coisas aí, né? Tem várias situações, né? Mas dentre elas, as nossas escolhas ao longo do mês. Então, por exemplo, esse período agora é o melhor período para fazer compra. E a gente já está sem dinheiro. É verdade. Então, a gente tem alguns acúmulos ao longo da vida, nosso aprendizado com a economia brasileira, que nos fazem gastar de forma errada. Então, a gente tem aquela memória inflacionária que a gente não tem inflação do jeito que a gente tinha 20 anos atrás. Mas nós continuamos com o nosso mesmo perfil de receber o salário e sair gastando tudo. A gente está com o mesmo perfil de comprar tudo ali no início do mês quando as coisas são bem mais caras. Porque todo mundo sabe a época que vai receber, né? Então, os aposentados começam a receber a partir do dia 25 e até o 5º dia útil do mês. Então, nesse período, é óbvio que quem vende vai fazer algumas coisas aí, então tem um ganho maior. Passou esse período, os preços vão equalizando e vão diminuindo. Mas a gente faz pesquisa de mercado, a gente percebe também uma distorção muito grande de preços. Então, o mesmo produto que sai do Ceasa, às vezes chega para a gente aqui com 400%, 450% de aumento. Ou seja, o básico da vida é a gente pesquisar, não sair comprando tudo de uma vez e organizar a nossa lista. Com ela fica muito mais fácil a gente escolher o que a gente quer, o que a gente realmente precisa e também planejar os nossos sonhos, né? Porque a gente não pode viver só de pagar a conta, não. É difícil, né? É ruim. Mas aí você já disse, já trouxe uma dica interessante, que é fazer a lista. Porque existem pessoas que deixam para ir ao supermercado sem uma lista de compra ou sem planejar o que vai comprar. E aí chega ao supermercado, né, Gelton? E vê uma coisa ali, vê uma coisa aqui, aquela coisa sem planejamento. Além de você demorar muito mais tempo para fazer a compra, você acaba gastando mais. Às vezes você compra uma coisa que já tem em casa, não precisa, né? E você vai com criança ainda, pior ainda, né? E se a gente for com fome, pior ainda. Pior ainda também. Então, assim, a gente tem que pensar na ida ao supermercado ou para as compras de maneira mais leve. Diminuir a tensão que a gente tem no dia a dia. Diminuir a nossa culpa, porque toda vez que tem dívida, a gente também tem culpa. Então, o processo de compra, ele é muito emocional. Então, a gente precisa resolver essa questão nossa de saúde mental para a gente melhorar a nossa vida financeira. Eu sempre falo que se a gente tiver o foco errado, a gente vai continuar dando os passos errados. Nosso foco não é na dívida. A dívida é um sintoma. É o problema que aconteceu. Nós temos que resolver o que levou a esse momento.
e sem estresse. Vamos descobrir as formas de resolver os problemas para a gente ter um planejamento melhor. Como eu disse, a gente tem uma memória inflacionária muito grande e a gente tem uns vilões na nossa vida que nos fazem gastar mais. Então, por exemplo, eu tenho atendido muito as pessoas mais jovens que estão começando a entrar na vida de trabalho e tudo mais. A gente está com o mercado muito aquecido, está melhorando um pouco os salários, e aí começaram a me procurar. E eles vêm com um perfil completamente diferente da nossa geração. A nossa geração foi querendo comprar carro, querendo comprar moto. E aí quando a gente vai fazer as contas com eles, essas prestações levam ao endividamento e a um consumo que deixa de consumir outras coisas. Então essas escolhas ao longo da vida, né, se você não tem ainda sua residência, esse é o primeiro investimento que você tem que fazer, que é a sua segurança. Se tudo der errado, eu tenho onde morar. Depois você vai pensar em carro, em moto, em outras coisas. Exatamente. E aí, nós estamos perguntando para você que está nos acompanhando pela TV, pelo rádio, pelo aplicativo, o que você faz para economizar em casa? Não precisa de ser coisa mirabolante, não. Às vezes um simples gesto no dia a dia, né, Gel, já dá uma aliviada. Então vai mandando aí pra gente o que você faz, ou se você não faz, qual que é o gargalo maior aí no seu orçamento. 99412-2179, repetindo 99412-2179. A nossa pergunta já está aparecendo aqui no nosso telão maravilhoso, ó. O que você faz para economizar em casa? Isso é só o luxo. E eu tô vendo aqui algumas mensagens, já tem gente tomando banho frio aqui, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Porque nesse momento, nessa estação no outono, né, tomar banho frio às vezes é difícil. Se a pessoa sai de casa às 10 da manhã, ok. Agora se sai às 5, aí é meio tem difícil, um problema para resolver. Mas aí a gente vai colocar aqui na mesa, o Gelto vai dar uma luz para nós também. Né? Bom, então você já vai mandando, foi só um esquenta agora, mas ó, o Gelto vai ficar com a gente aqui até meio-dia, até na hora do Rede Notícia, tá bom? Nós vamos fazer um rápido intervalo, não sai daí não, aproveita e vai mandando a sua mensagem aí pra gente no 99412-2179. Antes da gente ir pro intervalo, Adriana, ó, já chegou uma participação aqui, ó, rapidinho. Quem tá falando aqui é a Janaína Oliveira. A Janaína falou que o Gelto foi professor dela. Olha, Gelton, tá vendo? Deixa eu anotar o contato depois. Anota aí. Um prazer imenso. A vida em sala de aula é um aprendizado enorme, não né? é? Ô, Gelton, agora você falou da questão da gente ir ao supermercado. É importante também saber o que comprar e não comprar em excesso, porque tem desperdício. Você compra em excesso, as coisas acabam perdendo dentro de casa e se gastou dinheiro à toa, né? Já viu aquele bilhetinho que fica piscando na sua frente da promoção? A promoção é o que te atrai para o supermercado, para o local da compra. E naquele trajeto que você faz, você sai levando tudo que não era promoção, que às vezes está mais caro. Então você precisa pesquisar, né? Para saber o que naquele local é mais barato, o que em outro local é mais barato. Os itens diversos, por exemplo, produto de limpeza, será que é mais barato naquele local ou em outro? Os produtos de higiene pessoal, que tem um custo alto hoje. Eu vou comprar melhor em certos lugares ou em outros. Carne, por exemplo, eu achei aqui perto mesmo de onde funciona a TV. Eu tenho um açougue que eu venho todos os meses e faço a compra nele. É muito mais barato, eu passo por esse trajeto, então eu descobri que comprando nele eu consigo muito mais barato os preços. Então são trocas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Né? Às vezes você vai sair num fim de semana e você gasta 200, 300 reais. Você pode fazer em casa aquele mesmo produto, uma picanha mais bem feita, pagando muito mais barato, recebendo os amigos e amigas, tendo momentos que às vezes são mais prazerosos do que a saída que custa mais caro. Mas tudo na vida é escolha. A gente não tem que abrir mão de tudo, mas nós temos que saber que se a gente fizer tudo, a gente continua na dívida. Então a gente precisa escalonar para nós o que é mais importante, o que eu realmente tenho de desejo e qual o planejamento ao longo do ano para eu alcançar isso. Se eu tiro férias em outubro, não vai dar para agora fazer um planejamento para outubro. O ideal é que eu já tenha comprado a passagem antes se eu vou de avião, que eu já tenha pagado aí a hospedagem, que eu já tenha esse planejamento, inclusive no caso, se for familiar, melhor ainda.
que esse planejamento seja feito de forma conjunta, porque aí os sonhos da família são melhores objetivos de ser alcançados do que os nossos desejos individuais. Ótimo. Vamos para o intervalo então agora? Vamos para o intervalo e a gente volta em instantes, mais uma vez te convidando a participar conosco. Daqui a pouquinho a gente já traz as participações pelo 99412-2179. O que você faz para economizar em casa? Conta pra gente, compartilha conosco as suas dicas, tá? Daqui a pouquinho a gente volta então. 11h32, Tribuna Livre de volta, segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Tá passando rápido, né? O que todo mundo fala que é agosto de Deus, né, Adriana? Gente, nós estamos no inverno, tá? Não no outono. Eu falei que a gente estava no outono, mas é no inverno. Mas porque o clima tá todo... tá todo bagunçado. Hoje em dia a gente não tem nem estação definida praticamente, exatamente. Né? A gente não sabe muito bem, mas a gente tá aí no inverno e logo após vem a primavera, que é a estação que eu mais gosto particularmente. Mas enfim, nesse inverno, Gelton, tem gente aqui falando que está tomando banho frio. Deixa eu até procurar aqui para ver quem é, mas economiza tomar banho frio? Acho que vale a pena fazer um banho gostoso, vale a pena na vida. Às vezes, dependendo da quantidade de banho, faz um planejamento, faz um financiamento e hoje tem placa solar, tem outras possibilidades para ter um banho gostoso. O Anderson está falando, tô tomando banho frio para economizar. O que vocês acham da ideia? Às vezes, em vez de tomar 2 banhos, Anderson, toma um gostoso, bem, né? Não, às vezes ele toma uma Coca-Cola todo dia, às vezes tem outras coisas que são menos importantes que o banho, estão roubando ali na economia dele e ele está achando que é o banho que é o problema. Aí é a questão da prioridade, o que você vai priorizar na sua vida. Exatamente, mas assim, o que a gente tem que entender nessa lógica, os extremos nunca são bons para a economia, né? O radicalismo em excesso, ele não vai nos fazer mudar a vida. Então, durante um período, a gente até faz um regime. Mas se isso não for pensado, bem planejado, a gente enche o saco de regime e come tudo errado de novo. Vida financeira é a mesma coisa. É busca por equilíbrio. Se a gente desequilibra um pouco, sem estresse, vamos reorganizar, vamos ver o que precisa. Óbvio, se tem algum problema de vazamento na sua casa, isso vai gerar um gasto mais excessivo. Verifica nos últimos meses como é que foi essa conta, né? Hoje é muito fácil, você consegue ver ao longo dos meses como foi o seu gasto de energia. Subiu tanto com o chuveiro? Vamos ver outras possibilidades, né? Água, mesma coisa. Então a gente tem que, na verdade, não colocar tanto vilões assim. Acho que a gente precisa descobrir. Às vezes, por um motivo de saúde, você pode até tomar um banho frio durante um tempo, né? Melhor para o cabelo, é melhor para a pele, mas isso tem que ser como escolha e não como esse processo aí, né, de obrigação e tão grave nesse ponto a não poder tomar um banho gostoso, né? Mas, Jeto, qual que é o erro mais comum hoje das famílias que não têm um planejamento financeiro ou que tentam fazer um planejamento financeiro? É o carro. O maior vilão das famílias, pelo menos aqui no entorno de Belo Horizonte, é o veículo. Porque as pessoas não fazem a conta. Como eu estava falando, aquela memória inflacionária lá de trás, a inflação era tão grande que você investir num veículo, ele dava retorno financeiro, né? O carro aumentava o preço, você vendia por um valor mais alto e isso levava as pessoas mentalmente a achar que carro é investimento. Não é. Carro é prejuízo. Se você não trabalha com ele, se você não tem uso, ele é prejuízo na sua vida. Nós temos que ter consciência disso. Então tem muita gente ganhando 5, 6 mil, que está gastando 3 com o carro. E aí o resto das contas não tem como equilibrar, né? Então a gente tem que buscar e entender o nosso orçamento. Eu sempre falo que o orçamento é bom a gente tirar a fotografia, mas sem depressão. Porque se você tomou uma decisão, o que ficou para trás passou. Então não olha isso com tristeza, não. Olha como que você tem os seus grandes gastos, né? Porque às vezes a pessoa tem o carro, mas não sabe o custo de manutenção. Não vê quanto está gastando de gasolina ou de etanol. Não vê como que aquilo ali está adicionando no orçamento. E aí ele vai cortar o banho, ele vai cortar outras coisas que são muito mais baratas. Então esse equilíbrio nas contas, ele é fundamental. Ou seja,
A cidade tem um gasto absurdo porque nós temos que fazer recapeamento de via. E aí a pessoa acha que o IPVA dela é caríssimo, mas não paga nada do que é o custo para a cidade. Eu sei que assusta escutar isso, mas é só a gente pensar, uma única obra no Belvedere custa em torno de 200 milhões de reais que está prevista. Ali passam 15 mil veículos, é só dividir os 200 milhões pelos 15 mil, você vai perceber que para 40 minutos do dia, você vai gastar aí 3 ou 4 IPVAs da cidade como um todo. Olha só, então, da mesma forma, Cristiano Machado tem obra há quantos anos? Seria muito mais barato se a gente tivesse investido todos esses recursos em metrô do que a gente continuar com essa expansão de vias, que a gente tem uma cidade com passeios cada vez mais finos, mais inadequados para as pessoas idosas, e a gente está no processo de envelhecimento da população, e a gente não está investindo no adequado, porque a gente tem que brigar pelo transporte público. Isso é qualidade de vida. Não é a gente entrar no nosso carro e ficar odiando todo mundo no entorno, porque é isso que a gente faz. Você fica preso num trânsito durante muito tempo, sendo que tem outras opções que a gente pode escolher na vida. E conta pra gente, Gelton, queria falar, Léo, sobre a questão desses conflitos internacionais, essa tarifação, né, dos Estados Unidos em relação ao Brasil. De que forma isso tem repercutido aqui pra gente? Você estava me contando que alguns produtos já estão mais baratos. E hoje, inclusive, eu estava lendo uma informação de que quem mora nos Estados Unidos tem pagado mais caro para alguns produtos também, né? Exatamente. Primeiro, assim, é uma turbulência muito grande, porque de maneira prática a gente não sabe onde vai parar isso. Você começa com as tarifas de uma maneira e depois elas foram se equilibrando. Então, o governo americano percebeu, por exemplo, a Embraer é fundamental para o transporte dentro dos Estados Unidos. O transporte regional depende da Embraer. Então eles já mudaram a tarifação. E assim vai acontecendo com as outras coisas, com a carne, só que nesse processo o Brasil também viu outros parceiros. E nisso de enxergar outros parceiros, a gente às vezes vai exportar melhor. Nossa soja, por exemplo, vai mais para a China. E muitas pessoas não perceberam que os Estados Unidos é concorrente direto nosso. Produz soja, produz etanol, gado. Então tudo isso, a gente é competidor. E o nosso patamar no mundo mudou. Então, a dependência nossa dos Estados Unidos, que já foi aí de 25%, 30% das nossas exportações, hoje é 12%. É muito mais fácil realocar isso, e às vezes você faz programas governamentais, melhora a merenda escolar, melhora outras coisas para a população, usa o mercado interno que vai baratear o preço das coisas para nós, e aí vai realocando isso. É bom lembrar que o Brasil tem capacidade de produção não só para nós aqui internamente, mas também para atender essa demanda de exportação. Nós temos um agro muito forte, com empresas públicas que financiaram pesquisa, né? Nós temos diversas pesquisas muito interessantes. A gente pode falar da soja, a gente pode falar do algodão, e as frutas, por exemplo, que são produzidas hoje ao longo do São Francisco e que você coloca dentro do avião e exporta. Então, toda essa tecnologia que o Brasil preparou para exportar alimento, a gente realoca durante um tempo e vai, ao longo desses anos, né? A gente não pode, uma relação de 200 anos, ficar com uma briga particular. Nós temos que ir além disso. Então, nós temos um papel fundamental, empresários, sociedade como um todo, de pressionar os governos para a volta do diálogo, né? E nesse momento está meio fechado, mas o mercado tem conversado. Se o Trump doidão tem feito lá as posturas dele, o mercado norte-americano continua conversando conosco. E temos que abrir portas. Esse negócio de brigar não dá certo. Dá não. Procurar saída, né? A Geralda Santos está dando bom dia, desejando uma ótima semana pra gente. Ela diz que na casa dela, o Gelton e Adriana, ela economiza em tudo. Na água que ela lava a roupa, ela joga no quintal limpo. E fala assim, ó, que as compras tem uma dica. Olho no armário antes de sair de casa. As coisas que não preciso comprar, aí eu compro menos ou compro porque tem que dar. Ela fala assim, que essa que é a dica dela. A Sônia tá falando algo nesse sentido também. Adriana, Léo, bom dia também, Gelton, ótima semana. Eu vou fazendo uma lista
À medida que algum produto na cozinha acaba, aí ela vai escrevendo né, o que acabou. Aí quando ela vai no supermercado, ela já tem a lista em mãos e ela vai olhando também onde que o preço está mais em conta. O Anderson que toma banho frio, tadinho, Anderson. Mas agora você vai passar, com o conselho do Gelson, você vai passar a tomar um banho pelo menos morno. Ele está falando que carro dá prejuízo mesmo. Que essa reflexão sua realmente fez diferença na mente dele. Aí outra coisa também, a Adriane lá do Betânia. Produtos de limpeza virou uma febre, né, gente? Produtos básicos de limpeza, tipo água, sabão, bucha, bombril, água sanitária. O TikTok faz uma lavagem na cabeça das pessoas a respeito desses produtos, porque os produtos ficam na prateleira à vista dos consumidores. É uma forma também de induzir os gastos. Então tem a rede social também, aquela pressão pelo consumo, né? O que a gente tem que perceber há uma diferença muito grande entre o mundo vendido, né, nas redes sociais de diversas formas e o mundo real. Se a gente não vive no mundo real, né, nessa forma construída aí de um mundo ideal, a gente nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então eu sou gordinho, não adianta eu querer ter o corpo de alguém magrinho, porque o meu corpo, né, Deus me deu dessa forma. Eu tenho que utilizar ele bem, mas eu nunca vou ter uma barriga chapada. Não tem mágica que faça isso. Então as pessoas muitas vezes criam desejos que não são alcançáveis. E aí a gente desequilibra. Lembra que no início eu falei do problema de saúde mental? Isso é fundamental para a gente resolver o financeiro. Porque muitas vezes a gente está descontando algumas coisas da vida na economia. Então, por exemplo, se eu estou com muito trabalho, eu vou tomar mais Coca-Cola, eu vou comer mais determinados tipos de coisas. E geralmente são ultraprocessados que vão me atrapalhar na minha dieta. Então, se a gente entende melhor a saúde mental, as minhas necessidades, e a partir disso eu reorganizo as compras, aí melhora bastante. Se eu consigo ter então um planejamento anual, quer dizer, eu sei que toda época eu vou precisar comprar material escolar. Se eu deixar para essa época vai estar mais caro, porque todo mundo vai buscar. É o que a gente chama de efeito manada na economia. Se eu comprar agora o material escolar do ano que vem, é muito mais barato. Então, se eu compro as coisas fora de temporada, eu economizo. Se eu estou no frio, vão comprar biquíni, vão comprar sunga, short, que vai estar mais barato. Se eu for comprar agora blusa de frio, óbvio que vai estar mais caro. Então, o mercado entende muito bem isso. Isso é profundamente estudado na economia. A gente tem uma matéria que chama comportamento do consumidor. Então, você vai na prateleira, o que está na altura dos seus olhos é o que é mais caro, é o que quer ser vendido. Então, olha para a parte de baixo da prateleira, vê outras opções, experimente outras marcas. Às vezes a gente fica tão preso numa marca e já tem produto melhor de outra marca. Então vamos experimentar essas coisas, trocar. E assim, subiu muito de preço, né? A Adriana sabe que eu gosto de um refrigerante específico. Eles mudaram a composição do refrigerante 1 ano atrás. Mudou o gosto. Eu experimentei outro refrigerante e eu descobri que eu não gosto do refrigerante, eu gosto do gelo. Então hoje eu tomo água gelada, fico tão satisfeito quanto o que eu tomava de refrigerante. É bem mais barata a água do que o refrigerante, além de ser mais saudável. O Carlos lá de Santa Luzia, ele tá falando que na casa dele, todo dia chegava encomenda do Mercado Livre. Sabe o que ele fez? Desinstalou o aplicativo. Ótimo. Nossa, simples assim. Parabéns! Agora, o Jato tá falando aqui agora, das dicas, falando, tá tá vindo na minha cabeça aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, o pai do Chris, que a filosofia dele é essa. É a mesma coisa. Por que eu vou relaxar fora se eu posso relaxar em casa, que é mais em conta? Se eu não comprei, eu economizo mais. Exatamente. Com certeza. O desconto é X, mas se eu não comprar, o desconto é ainda maior. E outra coisa, a gente tem possibilidades hoje, né? Aí usando bem as redes sociais, você tem muita venda de produto usado, coisa que você não está usando mais na sua casa, que as pessoas colocam à venda. Eu, por exemplo, achei um Transbike, né? Um negócio de bicicleta, 20% do valor do novo, e o produto tá bom. Pra que eu vou querer comprar um novinho se aquilo atende a minha demanda? Se tivesse me falado, eu tinha vendido. Porque tá ocupando espaço lá em casa que eu não tô aguentando mais.
Aqui, eu tenho um ciclista em casa que eu vou te contar, que as Eita. bicicletas no meio da dispensa, Gelton, não dá não, viu? Aí deixa eu contar uma coisa pra vocês, mudando de assunto. Nós vamos fazer um programa sobre isso em breve. O Sérgio Nogueira falando o seguinte, ó, eu faço todo dia o planejamento financeiro, eu compro aqui o que será necessário por mês e quando preciso de comprar um aparelho eletrônico eu pesquiso. E pro mês sempre sobrou uma quantia, o segredo não é gastar mais do que recebe, é o Sérgio do bairro Concórdia. Tá de parabéns, é exatamente isso. Ganhou estrelinha. É óbvio que assim, muitas vezes a renda que a gente tem é muito menor do que a nossa demanda, né? Então, eu sempre falo isso. Eu fico feliz quando vocês chamam para o programa como esse, porque a gente discute a verdade. A maioria das pessoas não tem recurso para fazer investimento, que é sempre por isso que chama economista. Então vamos arrumar primeiro o alicerce da casa, ele arrumadinho a gente sobe para o restante. Exatamente. E você aí de casa, o que você faz para economizar? O que você tem feito? Não está conseguindo fazer, não? Manda pra gente também, 99412-2179. Agora são 11 horas e 47 minutos, não saia daí porque o Tribuna Livre volta já. Horas e 52 minutos agora, nós estamos de volta com o Tribuna Livre, Adriana. Eu tô vendo aqui pelo WhatsApp, tá todo mundo participando e elogiando pelo tema. Elogiando o tema, e um dia a gente vai ter condição ainda de exibir os intervalos para você, porque os intervalos são os melhores também, porque a gente vai compartilhando dicas, a gente vai conversando sobre outros assuntos também, que vão ajudando muito no andamento do programa aqui, a gente vai passando algumas coisas para vocês, né, ao longo do debate. Até pauta nova aparece aqui. Pauta nova aparece também, né? A gente tem aqui o Nelson, lá do Vista Alegre, dizendo o seguinte, o Gelton Pinto Coelho que está aqui com a gente, tá? Ele é economista do Conselho Regional de Economia, está aqui com a gente falando sobre economia doméstica, esse é o nosso tema de hoje. E o Nelson está falando o seguinte, gente, sobre a pergunta do dia. Qual é a pergunta do dia, Léo? A pergunta do dia é, o que você faz para economizar em casa? O que você tem feito? Essa é a pergunta do dia. Ele está falando o seguinte, que evita deixar a luz acesa, porque ele não é sócio da CEMIG. Não é sócio da CEMIG. Muita gente fala. Excelente. Né? Desliga quando sou sócio da CEMIG. Todo mundo já ouviu isso, hein? Banho mais curto, ele não deixa o aparelho ligado sem uso. Isso é mito ou é verdade? Quando fica aquela luzinha da televisão acesa? Né? Depende, né? Eu tenho muita curiosidade nisso e vou confessar, até um pouco compulsivo. Porque tem aparelhos que você tem que deixar realmente ligado. Modem, tem coisas que recebem atualização. Aí o que a gente tem que ver é sempre o produto que a gente tem em casa, o perfil de consumo dele, porque tem coisas que são bastante econômicas, então não tem problema você deixar na tomada. Então, por exemplo, celular, eu descobri isso, que era um negócio que todo mundo falava, era um mito, de que se você deixasse conectado, ele estava gastando energia, o cabinho sem o celular. Não gasta. Então você tem que verificar cada produto se aumenta ou não. Cada um vai conseguir ver isso melhor no seu dia a dia. Mas tem coisas assim que são básicas, né? Se você deixar coisas carregando fora da necessidade, tudo isso eu falo que a gente tem dicas muito boas. Nós citamos aqui a CEMIG. Se você entrar no site, tem muitas dicas de redução de consumo. Acho que vale a pena, porque desmistifica essa lógica da gente achar que às vezes um chuveiro, às vezes dependendo, você troca o chuveiro que tem mais modernos e mais econômicos, né? Tem outras formas, hoje você tem aquecimento solar, dependendo do seu uso, vale a pena fazer um financiamento para trocar isso. Então, são coisas que fazem diferença na vida. Olha aqui o nosso ouvinte, Léo, o que ele fala? Cláudia está falando que conseguiu colocar a placa solar. Isso. Que é uma economia de energia de 80% que ela percebeu. Aí ela fala também que não deixa luzes acesas se ela não está no local, que ela economiza água. Então a água que ela lava roupa, ela usa para lavar a garagem e o terraço. Ela comprou verduras, frutas no dia das ofertas, que é quinta-feira. Usa as frutas e verduras da época. Então assim, maracujá, que está mais barato, ela compra, congela a polpa. Então, assim, se o alho tá mais em conta, ela compra, faz tempero, já deixa guardado. Aplaudindo de pé. É exatamente isso. Palmas, Haroldo, palmas, Haroldo. Espetacular, é exatamente isso. Porque o que acontece?
por exemplo, nós passamos pela febre aí do morango, né? Do amor. E aí estoura de preço, ou seja, isso já teve a febre do açaí, que também jogava o preço do morango lá em cima. Então, se a gente for nessa onda de efeito manada, a gente sempre vai comprar mais caro. Troca o produto, compra outra coisa. Nós estamos na época agora de mexerica, laranja. Vamos ver onde que vende isso num preço melhor. Hoje é muito comum a gente achar, por exemplo, orgânico. Isso. Tem uma senhora que eu compro, ela vende terça, quarta e quinta. É do pomar dela. Então, além de comprar um produto que é muito mais gostoso, é muito melhor, eu ainda ajudo no sustento da família dela. Mas aí tem gente que vai falar assim, mas é mais caro. Sim. Eu posso... Mas aí você está fazendo uma escolha. Às vezes você não compra uma quantidade tão grande, mas você compra uma comida saudável. Isso. Mas, então, essa questão dos ultraprocessados, que a gente vai sempre comprar mais barato, nem sempre é de melhor qualidade. E a gente tem visto ao longo dos anos a mudança dos produtos. Nem sempre é chocolate do jeito que a gente achava que era, nem sempre é sorvete. Então tem muita coisa industrial que a gente está consumindo, que achando que a gente está fazendo economia, quando na verdade está piorando a nossa qualidade de saúde, e isso vai representar um custo muito maior à frente. Aí a Beth Barros está falando que ela tem uma história engraçada, que uma vez, com uma colega, ela estava passando num shopping, quando viu uma blusa na vitrine e disse: estou precisando dessa blusa. Ela foi lá e corrigiu a colega dela: você não está precisando, você está desejando. Ela falou que até hoje você viveu sem essa blusa, então pode continuar. E ela respondeu: é mesmo. Porque são 3 perguntas, a gente já aprende, que é se eu preciso, né? Se eu tenho dinheiro para comprar. Então, assim, a outra eu esqueci. Mas a gente precisa responder essas perguntas antes de comprar, né, já? Na verdade, tudo vai estar disponível, mas nem tudo é cabível, nem tudo é adequado para a minha vida. Então pode estar disponível para todo mundo, mas nem sempre. Eu me lembro muito da minha época de adolescência, início da idade adulta. Eu tive, na minha época, o vestibular era muito apertado. Para passar no vestibular de economia, eu tive que afastar da minha turma durante 2 anos, para eu estudar e para eu poder passar mais adequadamente no vestibular. Aquilo me levou a uma rotina que depois me ajudou na universidade. E essa rotina da universidade me ajudou na vida. Então são mudanças que a gente faz de padrão de consumo que vão nos proporcionar uma viagem. A gente estava falando aqui do uso adequado do cartão de crédito. Ele pode virar milha, né? Pode virar crédito para você usar Uber em vez do carro. Dependendo da distância que você faz, é mais barato. Muita gente, por exemplo, vai no shopping, gasta um tanto de estacionamento, que se fosse de Uber era mais barato, dependendo da distância. E aí você pode consumir outras coisas. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então a gente tem que fazer essas escolhas. E aí, a gente está chegando no finalzinho do programa. Queria já que você passasse algumas dicas para quem está tentando economizar no orçamento de casa, no dia a dia. A fotografia é a melhor coisa para a gente enxergar. Quais que são os nossos custos todos os meses? Onde a gente está investindo o nosso dinheiro? A partir disso, esse custo fixo, eu vou ver os variáveis. Então, se eu almoço fora de casa todo dia, aquilo é um custo fixo. Ele pode ser variável se eu comer mais ou menos, dependendo do lugar onde eu vou. Mas você tem que ver isso sempre. Eu conto sempre um caso, eu tinha uma demanda de internet muito grande porque o meu pai estava hospitalizado. E aí eu precisava de mais, porque eu tinha um modem lá no hospital para ele utilizar. Se eu não utilizo mais, se ele não está no hospital, eu não preciso daquela quantidade de internet contratada. Eu posso reduzir o plano. E isso às vezes é uma redução de 40, 50 reais. E quando você faz 50 reais vezes 12, são 600. Então você enche aí 2, 3 tanques do carro, que é a nossa comparação. A gente vai conseguindo equilibrar isso melhor. Se você fica acelerando igual um doido, você vai gastar mais freio. Não precisa disso, tá engarrafado mesmo. Curte uma boa música, aproveite melhor a cidade. Às vezes faz uma caminhadinha num parque próximo do seu trabalho. Antes de voltar, você não precisa ficar preso 1 hora no trânsito. Faça escolhas que melhorem sua vida. Quem quiser te procurar, Gelton, nas redes sociais? Tem o @GeltonFilho, que é o meu Instagram,
que é aberto, é público, todos os comentários que eu faço são sempre abertos. Então, quando as pessoas comentam, nos dão a oportunidade de dialogar e construir junto os pensamentos e as soluções para a vida. É isso. Então é só procurar por ele lá, o @GeltonFilho. Muitas perguntas aqui também ainda continuam chegando, mas infelizmente a gente não tem tempo para registrar todas aqui, mas agradecendo todo mundo, viu, que participa aqui com a gente vai compartilhar também com o Gelton. Ele está falando aqui, pode falar alto, já pode compartilhar com você então. Pode compartilhar as perguntas que eu vou responder individualmente cada pessoa, tá vendo? tá? Que gracinha, Ótimo, gente. Então perfeito. tá bom, é isso. É isso, Tribuna fica por aqui, passou tão rápido, mas você não vai desligar o rádio, não vai desligar a TV, porque quem chega agora é o André Santos e a Janaína Regiane com Rede Notícia. É isso, André, o que tem aí pegando nessa segunda-feira, hein? Bom jornal para vocês. Boa tarde. Boa tarde, Adriana, boa tarde.